Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no YouTube, Spotify e no mundo inteiro. Hoje temos aqui, numa quinta-feira, notícias relevantes para a sua vida, você aí do outro lado da telinha. E ao meu lado, os maiores nomes aqui do mercado financeiro global e do Brasil. Douglas Ribeiro, dá o seu oi. Bom dia a todos, bom dia Edson, bom dia José Jagger, bom dia Bom Lucas dia. e também você Bom de dia. casa aí que acompanha o nosso Soco Matinal. Bom dia, Edson, bom dia, Lucas, e bom dia, Douglas. Tava com saudade de apresentar um programa com o Douglas, tava só eu e o Malheiros. Eu nem dormi à noite, tanta saudade que eu tava. E agora, hoje estou mais feliz um pouquinho de poder compartilhar esse programa com você novamente, Douglas Ribeiro. Então eu isso. fico feliz aí por essa declaração aí. Ô, louco. Obrigado pela sua presença aí. Quinta-feira os caras rasgando cedo. Nossa senhora. Quinta-feira é igual calcinha de renda. Não é o que a gente quer ainda, mas tá quase lá. Lucas, dá o seu bom dia, por favor. Bom dia, Lucas. Bom dia a vocês aí também que estão acompanhando aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. É, isso aí. Então, seguimos agora. O que tem essas notícias de hoje, né? A gente tem o dólar disparando, fechando na máxima histórica. Por quê? Ontem, 8 horas da noite, 8h30, né? O Haddad ia anunciar ali quais seriam os cortes de gastos do governo. E o que ele anunciou? Ele anunciou um corte de arrecadação, é isso mesmo. A gente ama corte de arrecadação, é claro que a gente ama, mas, cara, não era o que o mercado esperava era outra coisa. O mercado esperava como que o governo ia parar de gastar tanto. E aí quando ele anuncia essa medida de jogar até 5 salários mínimos ali, isenção do imposto de renda, o dólar vai lá em cima, o que prejudica também a compra e a economia como um todo. Então, até agora estou tentando entender exatamente o que aconteceu, a gente está discutindo aqui, debatendo entre a gente, mas interessante, né? Interessante essa medida do Haddad. O que você acha, Douglas Ribeiro? Bom, ele já jogou ali o aumento dos impostos, provavelmente já para ganhar fôlego ali até para negociar agora com o Congresso também. Mas assim, ele foi muito curioso, né? Muito inovador, né? Porque ele já aumentou a arrecadação, na verdade já aumentou os gastos públicos, porque quando você deixa de arrecadar algo, simplesmente tá falando que não vai entrar mais a arrecadação de receitas, né? E como que ele vai retirar aí essa diferença? Provavelmente vai ser tributando lucros e dividendos até de pessoas que recebem acima de 50 mil reais por mês auferidos aí. E é isso, e na verdade, não é que a gente é contra essa decisão, porque tá reduzindo ali uma carga tributária sobre pessoas que ganham abaixo de 4,5 salários mínimos ali. Só que o ponto é, ainda precisamos de um corte de gastos, né? O que esperávamos era um corte de gastos, vamos entender o que vai acontecer. Também temos aqui também a Brasil Potash, que levantou 30 milhões de dólares em um IPO em Nova York, fazendo IPO lá fora, né? E o PIB dos Estados Unidos, que cresce aí 2,8% no terceiro trimestre, um PIBão, hein? E também temos o retorno triunfal da Argentina de Javier Milei com PIB de 8,5% em 2025 e os ETFs ali do país batendo recordes. Caramba! Nunca duvidei do nosso baixinho com cabelo 1,5 metro de puro liberalismo econômico. É isso, cara. Liberal até... Enfim. Então, essas são as principais notícias. Vamos ter várias outras aqui, mas como é um programa de tradição, a gente começa sempre de maneira bem rápida, assim, ó, só falando dos índices para que todo mundo entenda como que tá o mercado financeiro. Então vamos começar pelos índices lá dos Estados Unidos. Na verdade, tradição, foi um erro aqui. Vai começar pelo Brasil, porque a gente ainda... Brasil porque a gente primeiro. começa pelo Brasil, o Brasil é o mais importante. É mais importante. Tem 5 Copas do Mundo, como é que a gente vai começar em segundo? Então vamos começar ali pelo Ibovespa. Ontem teve um reflexo negativo devido ali às falas também do Fernando Haddad, e a gente já percebe que o mercado estava um pouco com viés negativos também em relação ali como que vai ser feito ali a redução dos gastos públicos. A gente sabe que é importante, que vai existir a redução, mas que por enquanto é só promessas, e às vezes essas promessas estão vindo de uma forma um pouco mais difícil de ser concretizado. Então, o nosso Ibovespa ontem teve uma queda de 1,73%, chegando a 127, 68 e 61 mil pontos. E o IFIX também veio na mesma dinâmica, também caindo menos 0,40. Então, isso aqui foi muito por conta ali da repercussão e também da isenção do imposto de renda, porque a gente sabe que vai deixar de entrar recursos lá na parte do governo, e a gente não sabe como vai ser feito ali para compensar esses cortes de gastos aí. Na parte dos Estados Unidos, a gente tem todos os índices futuros subindo, só que o mercado à vista está fechado devido ali ao feriado de ações de graça. Então, por que está subindo o mercado futuro? Porque é uma expectativa também devido ao PIB dos Estados Unidos que subiu, e a gente até vai trazer mais detalhes também hoje no programa. Então, isso ajudou ali também a aumentar ali os índices futuros, principalmente o Nasdaq futuro subindo 0,11% e também o Nasdaq futuro subindo 0,5%.
Na verdade, o S&P 500 futuro subindo 0,11% e o Nasdaq futuro 0,21% e o Dow Jones futuro 0,07%. Então, todos os índices estão subindo nessa manhã. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente tem a maioria dos índices subindo, principalmente ali o Nikkei do Japão subindo 0,56% e também a Bolsa da Austrália subindo 0,45%. Tem caído ali a China e também a Bolsa de Hong Kong menos 1,20%. Isso aqui já é um reflexo mesmo do declínio ali dos lucros das empresas da China. Ontem mesmo a gente já trouxe que os lucros industriais caíram 10% em relação a outubro, então os investidores estão desconfiados também em relação à economia doméstica e isso tem trazido uma incerteza também para os índices lá de Ásia e Pacífico. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o DAX da Alemanha 0,58 e também o da França 0,52. Isso aqui também já é uma referência também ao mercado americano, porque tudo bem que o mercado americano hoje, o mercado à vista não está aberto, mas os índices futuros já traz uma expectativa positiva muito por conta ali das pessoas que foram nomeadas também pelo Donald Trump e também questões ali que envolvem o PIB, que veio positivo também. Então isso aliviou o mercado global, como também na parte ali da Europa. Já na parte de commodity, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,39%, chegando a $68,45 o barril. O Brent também caindo 0,36%, chegando a $72,57 o barril. E o nosso minério de ferro fechou também na casa de $108,46. Então a gente percebe que os ativos ali mais de commodity está indo negativo e está indo contra os mercados ali, tanto dos Estados Unidos futuro, como também da Europa. E finalizando, a gente tem moedas e cripto, a gente teve toda a elevação das moedas hoje. Vou dar um destaque maior para o dólar, que chegou a sua série histórica, bateu o patamar histórico dele de R$ 5,91. Isso aqui já é o verdadeiro mesmo, não tem erro do Google, então subiu ali 1,8%. O euro também subiu 0,57%, chegando a R$ 6,31. E o nosso Bitcoin teve uma queda ali de menos 1,40%, chegando a $95.508 mil. Maravilha, começamos agora as notícias internacionais com o PIB dos Estados Unidos que cresce aí 2,8% nesse terceiro trimestre. Recém agora, né, Edson, já está crescendo o PIB, então bem em linha com o que os economistas da Reuters previam, que era esse crescimento de 2,8%. Para quem não sabe, PIB é uma métrica que a gente usa para quanto um país está crescendo. É tudo que um país produz num determinado período de tempo, nesse caso, um trimestre. Frente à primeira prévia, em termos de trimestrais analisados, o crescimento do consumo das famílias recuou de 3,7% para 3,5%. Então a gente teve aí um pequeno declínio na questão do crescimento do consumo das famílias dos Estados Unidos. E os investimentos, pelo contrário, subiram de 1,4% para 1,7% e as exportações caíram de 8,9% para 7,5%. Então a gente teve algumas subidas aí, algumas quedas em algumas questões e os gastos do governo seguiram em 5%, 3,3% anualizado ao ano, tá? Quanto à inflação, na taxa trimestral anualizada, a PCE cheia avançou um pouco mais, então, dentro dos Estados Unidos, o que é natural, conforme, já que o país está crescendo, normalmente a inflação também tende a crescer, né? A gente tem uma correlação positiva com relação a isso em qualquer país que a gente verificar. E apesar da expansão em linha com a primeira prévia, a composição da demanda agregada foi benigna, então isso foi bom aí para os Estados Unidos, essa demanda aí pelos produtos, embora o consumo tenha caído um pouco, ainda foi bom para os Estados Unidos que o PIB se mantenha crescendo e que tenha um menor descompasso entre os investimentos e o consumo das famílias, além do crescimento dos Estados Unidos também continuar em um patamar robusto. Galera, porque a gente sempre traz aqui muito os Estados Unidos? A economia dos Estados Unidos é extremamente importante para o cenário mundial. Tanto é que qualquer coisa que os Estados Unidos divulgue lá, o Moody, sai alguma notícia, pode ser que afete o globo como um todo mundo. Então por isso que a gente sempre está trazendo para vocês aqui esse tipo de notícia. E que bom que a economia deles se mantém pujante, embora a gente vai ter aí muitos burburinhos com relação à nossa parceria com os Estados Unidos, talvez em linha com a nossa parceria que a gente vem trazendo com a China, mas para nós é melhor se a gente continuar com essa parceria com eles, porque se os Estados Unidos sair fora, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, o segundo maior, falando apenas por país, nosso segundo é a União Europeia. Então, eu trago para vocês que é muito importante que a gente esteja por dentro da economia americana como um todo, porque se eles não estiverem bem das pernas, por assim dizer, a gente vai ter problemas aqui no Brasil, com certeza.
Em linha aí para vocês entenderem o quanto que é correlacionado a economia norte-americana com a nossa, existem alguns dados que eu vou fazer aqui de bate-pronto com o Douglas aqui para vocês perceberem o quão inteligente ele é, que são notícias, que são resultados ali da economia norte-americana que impacta diretamente a economia brasileira. Então, por exemplo, uma que a gente tem aqui que a gente sempre traz, o PMI. O que é o PMI? Só para vocês entenderem. Quando bate o PMI lá no norte-americano, automaticamente muda aqui a economia brasileira. Então, Douglas, bem rápido. PMI, ele é um indicador que é do gerente de compras. Então, por exemplo, você tem ele acima de 50 ou abaixo de 50. Então, quando está acima de 50, quer dizer que a economia tem maior consumo, então tem a confiança também do produtor. Então, acima de 50 quer dizer que a economia está, de alguma forma, desenvolvendo bem e isso atrai também investimento e também consumo das famílias. E quando está abaixo é que a economia está fazendo uma retração ali. Então, isso é preocupante e isso também impacta os mercados mais emergentes também. Então, saiu o PMI norte-americano, significa que é o motor da economia lá. Os gerentes de compras, se eles estão comprando mais ou não, confiança no mercado. Então, beleza. PMI é isso. Quando a gente trazer PMI agora, vocês já vão saber. Outra coisa, o payroll. Vamos lá. O que é o payroll norte-americano? Bom, payroll é uma forma de a geração de emprego nas áreas urbanas dos Estados Unidos. Então é um dos primeiros, é o termômetro também de consumo das famílias, porque gerando emprego você tem maior renda, você tem maior consumo. Então quando vem acima da expectativa ou quando vem abaixo da expectativa, você tem uma mudança ali nas políticas monetárias do Fed, que é o Federal Reserve, e você também pode ter uma interferência ali também nas tomadas de decisões aqui do nosso Bacen. Maravilha, viram? Então você tem PMI, tem payroll, tem várias outras Tem métricas. o CPI, que é CPI norte-americano. O que é o CPI norte-americano? É o nosso IPCA daqui, só que tem o Nossa. CPI e também tem um outro que é o BCE, que ontem eu também trouxe ele, que é a mesma coisa de inflação, só que o BCE ele é mais voltado ali a variação maior também dos gastos das famílias, porque o PMI ele só pega a parte, o CPI na verdade só pega por peso. Então, por exemplo, a pessoa gastou 10% em saúde, 10% em alimentação, 10% em transporte, então o próprio Fed ele utiliza mais o outro indicador para você encontrar ali a maior volatilidade dos preços. Então, quando a gente fala aí em CPI, né, CPI, a gente está falando de inflação norte-americana, vamos dizer assim. Pô, de maneira bem simplista, é uma inflação norte-americana e ali você consegue medir. Então, o que eu estou querendo com isso? Estou querendo mostrar para vocês que a economia brasileira está intrinsecamente ligada à economia norte-americana. E por que a gente traz esses dados, essas notícias aqui para vocês? Porque isso impacta diretamente a Bolsa Brasileira, a economia como um todo brasileira e essa relação dólar versus real. Além disso, a gente tem a taxa de juros. Pô, quando a gente vai para a taxa de juros, aí o aumento, a diminuição lá nos Estados Unidos impacta diretamente mesmo a nossa taxa de juros, porque é oferta e demanda mesmo. Então, beleza, agora vamos para quem? Falando em PIB, já que o assunto hoje é PIB, vocês só querem falar de PIB, vamos para o PIB da Argentina. Que retorno triunfal aí para o nosso querido Javier Milei. Então, o banco JP Morgan, né, revisou aí para cima a projeção de crescimento do PIB da Argentina em 2025, agora estimado em 8,5% de crescimento de PIB. Que pibão, hein, pessoal? Alguém duvidava da Argentina aí, ó, Lucas? Você aí que entra no CS para ficar ofendendo boludo aí, ó, eles estão vindo. E é interessante porque essa foi uma projeção bem otimista também do JP Morgan. Geralmente esses bancos mais americanos eles são bem mais... Eles não têm um grande otimismo assim para os ativos da América do Sul, que aqui a gente tem muita interferência da economia, política, então a gente percebe que o Javier Milei, ele foi mudanças... Foi mudanças ali estruturais. Então, por exemplo, a gente percebe que teve reformas trabalhistas, teve redução de impostos de importação. Corte de gastos. Corte de gastos também. Uns que até gerou polêmica também. Mas ele está buscando alternativas para reduzir o endividamento público da Argentina e também melhorar para gerações futuras. Por isso que tem reduções ali mais estruturais. E isso também foi tanto importante para a economia doméstica, então que eu estou falando também só de economia de pessoas, de famílias, de geração de emprego também, como também na parte financeira. Porque se a gente for pegar os ETFs também, que é vinculado ao mercado argentino, a gente percebe que teve uma entrada
de mais de 750 milhões de dólares. Então, até o mercado global também está acreditando também nessas mudanças lá da Argentina. E também foi em setores bem estratégicos. Então, por exemplo, setores do agronegócio, de mineração, setores de energia, que esses são setores mais perenes. Então, além de ter o crescimento ali dos investimentos, tanto na parte financeira, vinculada ao mercado financeiro, você também teve questões de investimento na parte produtiva, que também as empresas também reportando bons resultados. Então é bem interessante também essa evolução da Argentina, porque vai ser um parceiro importante até para o Mercosul. A gente sabe que o Mercosul, a maior parte de todos os estados vem do Brasil, só que antes o Uruguai também tinha uma parceria mais interessante com a gente. Só que a Argentina estava perdendo fôlego. Agora, com essa nova reestruturação na economia dela, tende a melhorar todo mundo, melhorar seu mercado e também aqui para os parceiros do Mercosul. Tem um parceiro forte aqui do mesmo bloco econômico, é extremamente importante. Só para vocês entenderem, quando a gente começou aqui o Soco Matinal, bem no início ainda, era bem incipiente, gosto dessa palavra, né? Os meninos ainda escreviam um roteiro, então todo dia de manhã chegavam mais cedo, passavam ali um tempão procurando as notícias, buscando e tudo mais. Só que agora não, agora a gente tá estourado. Nós estamos chique, né? O que tem? A gente tem roteirista já tem um tempo, né? Ou seja, alguém que busca as notícias, busca os dados e as profundidades das notícias, e a gente escolhe quais a gente vai falar ou não e organiza isso e procura novas notícias também para implementar no próprio roteiro. E essa pessoa que escreve o roteiro é você aí do outro lado da cama. Cid, você que escreve o roteiro, a gente sabe o quanto você é paga-pau do Javier Milei. Por quê? Todo dia a notícia, tem que tirar umas 2 notícias da Argentina aqui, porque pra ele assim, notícias nacionais, Brasil, internacionais é quem? É Argentina. Cara, ele, Cid, eu sei que você tá ouvindo, você é um paga-pau do Javier Milei. A gente vem aqui pra dados, né? A gente tem as notícias, tem todas as informações, os dados, as referências, as fontes, né? Opiniões diferentes pra cada notícia. Só que quando a gente vem da Argentina aqui, eu tenho aqui um TCC pra falar bem do governo da Argentina, cara. Então, parabéns por isso, parabéns por ser tão paga-pau do Javier Milei aí. Então, às vezes vocês pensam, todo dia estão falando da Argentina, culpa do roteirista. A gente ainda tira 3, 4 notícias. E se a gente for pegar a conclusão da notícia aqui, depois de ir pros dados, aqui, o presidente Javier Milei, que assumiu o cargo com agenda ambiciosa de livre mercado. Tipo, tem olha muito... aí. Bruno, Cid, você acha que a gente realmente ia falar isso? Cara, é isso, então. Fique esperto, viu, Cid? Para com essas pagação de pau aí pro Javier Milei. O Godoy toda vez tira 4 notícias aqui. Então vamos, mas que isso? Agora temos roteiristas pro nosso programa, você vê? Olha onde nós chegou. Essa mesma coisa. Valeu a pena. Vamos lá, notícias nacionais então aqui no Brasil. Começamos agora com o dólar, né, disparando e fechando a máxima histórica, batendo 5,91 centavos aí em relação ao real. Porque Haddad buscando aí o corte de gastos, ele inclusive, fez uma cortina de fumaça, alguma coisa, mas colocou uma isenção para quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda. E é algo que a gente já esperava, quem acompanha o mercado já esperava, por conta que a partir do momento que a gente está com um país endividado, com déficit altíssimo, um país aí que não sabemos como que vai pagar tudo que deve, a gente vê ainda um corte de gastos, uma redução na arrecadação, não que a gente seja contra, a gente é totalmente a favor. Por mim que pare de isentar todo mundo, já isentaram as pessoas que ganham até 5 mil reais, por mim que isentem também as empresas. Mas, já que tá quebrado mesmo, então isenta tudo de uma vez. Só que realmente o mercado fica meio apreensivo, principalmente o mercado lá de fora. Que aí vê o quanto nosso país está prejudicado nessa questão fiscal e ainda vê que a gente está fazendo aí uma redução na arrecadação. Segundo o Haddad, ele vai conseguir melhorar a nossa arrecadação em outros pontos, como a gente falou aqui no começo do programa, a questão da tributação para quem ganha a partir de 50 mil reais em dividendos mensais, o que vai acontecer uma bitributação. Por quê? Porque esses dividendos que vêm para o bolso do investidor já são tributados muito antes lá dentro das empresas, lá em cima do balanço. Uma das primeiras coisas que a gente tem de desconto na arrecadação de uma empresa é os impostos. Então, a partir do momento que já foi tributado esses impostos, vai ser tributado novamente, mas agora no bolso do investidor. Então a gente chama isso de bitributação. Outra medida que o Haddad falou que pode ser muito impactante é a redução, uma mudança no abono salarial, que é uma espécie de 14º para quem ganha até 2 salários mínimos. Ao invés de esse abono ser corrigido acima da inflação, ter um ganho real, vai ser corrigido só
pela inflação. Outros pontos importantes também é uma reforma na previdência dos militares, que hoje eles vão ter agora uma idade mínima para 55 anos para poder se aposentar. Claro que, quando eu digo vão ter, é claro se tudo isso aqui que a gente está falando for realmente aprovado, etc. E também ele comentou sobre a intenção de limitar os super salários, por conta que os super salários, a gente vê hoje que muitos cargos aí do governo que são estatutários recebem salários astronômicos, mas como? Driblando a Constituição para conseguir receber salários aí muito altos, pessoas que aí ganham mais de 100 mil reais por mês que deveriam ganhar 60, 50. Então, segundo o Haddad, essas mudanças vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais para a economia brasileira em apenas 2 anos. Se concretizar isso, a gente vai ficar feliz, é uma boa notícia se realmente acontecer, só que essa parte a gente limitar nesse momento a economia, a gente cortar a arrecadação, isentando aí as pessoas que ganham até 5 mil reais, pode ser muito prejudicial para a saúde financeira do Brasil como um todo. Tem alguma coisa pontuada, Douglas, sobre isso? Vamos torcer, né, para que tudo ocorra, né? A gente percebe que vai ter ali uma economia de 70 bilhões que foi projetada nos próximos 2 anos. Só que tem muitas promessas que são bem difíceis, né? Se a gente for pegar essa questão dos militares também e questões do Congresso, então são pautas bem difíceis de passar. Então, às vezes a projeção de 70 bilhões pode reduzir ali para outros números, então isso preocupa um pouco o fiscal do nosso país. Eu gosto do dialeto do Douglas, que ele fala assim, são bem difíceis. Ele não fala assim, isso aí dificilmente vai passar. Ele fala são difíceis. O Caju também tinha isso, quando ele tinha que falar que algo era ruim, né? E ele é muito ele é de relações públicas aqui, ele fala assim: eu acho que cabe espaço para melhoras aqui. Não tá ruim, ele fala cabe espaço pra melhoras. Tudo cabe espaço para melhoras. Não tem alguma coisa que não cabe espaço para melhoras, a não ser o Poatan. Começamos então com o Brasil Potash, levanta aí 30 milhões no IPO que foi feito em Nova York. Então, a Brasil Potash, né, que controla a Potássio Brasil, captou 300 milhões numa oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO, na Bolsa Norte-Americana. O que é um IPO? Vamos lá, IPO, porque a gente está no Brasil, a gente fala a sigla brasileira. Um IPO é quando uma empresa, que ela tem um capital fechado, ou seja, ela tem sócios internos. Tá criando vida e aqui, esses sócios internos aqui, essa empresa decide captar dinheiro dentro de um mercado aberto, como a B3, por exemplo. Então imagina que a gente tem aqui o Investidor Sardinha, o VP, tem toda a nossa holding aqui de empresas com nossos sócios que correspondem ao quadro societário. E para captação de recursos, seja cash in ou cash out, ou seja, dinheiro out no meu bolso como sócio, ou cash in dentro da empresa, tem essas duas formas. Quando eu faço essa captação, eu pego o dinheiro do mercado e ofereço parte das minhas ações, minhas cotas, para a Bolsa de Valores e deixo comercializado como capital aberto. Então, o IPO é quando você abre capital da sua empresa. Então, que isso, Lucas, fala uma coisa para mim. Essa explicação merece o like de vocês aí. Por favor, não tem curso pago. Tem curso pago que vai enrolar aí vocês em querer explicar tudo isso que o Edson falou em 30 segundos em mais de 1 hora de aula. Então aqui o Edson resumiu muito bem, então pelo menos o like deixa pra gente aí, que daí motiva nós a continuar todo dia acordando cedo e vindo aqui trazer essas notícias aí não tão boas e às vezes boas também para vocês. Isso aí é a motivação do Zé, porque a motivação do Zé é like. A minha motivação para vir aqui todos os dias é o sorriso no rosto do Douglas. Meu Deus. Deixou o homem tímido agora. Deu match, vai dar match no... Não. Enfim. Dá match. Vai. Brasil Potash, Douglas. Brasil Potash. Baixa a libido, Douglas. Voltando aqui na notícia, então, é bem interessante essa interação do mercado financeiro também com a economia produtiva, porque a empresa, depois do Nubank, é a primeira vez depois do Nubank que os ativos brasileiros vão voltar a fazer novas emissões ali de ações e também a IPO, que é você vendendo as ações ali em Nova York, também em outras bolsas dos Estados Unidos. E é interessante porque esses recursos que vão entrar no caixa da empresa vai ser utilizado basicamente ali para os projetos ali de exploração de potássio, que é um dos fertilizantes essenciais para a agricultura brasileira, no qual a gente é extremamente dependente do mercado russo. Então é o mercado financeiro ajudando também a empresa a aumentar a eficiência dela e também os investimentos e de alguma forma gerar valor para a sociedade. Então toda vez que alguém fala, poxa, o mercado financeiro é malvadão, o mercado financeiro não acredita na sociedade, não acredita nas pessoas, só querem lucro, isso aqui é um exemplo prático
de pessoas, de investidores acreditando no projeto da empresa para melhorar também a eficiência dela e também trazer uma geração de valor ali para a sociedade e também para a economia como um todo. Maravilha. E agora, antes de começar as notícias não tão irrelevantes, né, aqui do programa, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. E aqui eu separei alguns comentários, né, que eu tô lendo agora, inclusive, que é, por exemplo, o Breno Luiz Tavares disse: cadê o nosso Malheiros fofinho? Sinto falta das suas análises quando ele não vai. O Malheiros, infelizmente, quem acompanhou o programa ali de terça-feira entendeu o que aconteceu e tudo mais. Mas a gente desejou aí forças pra ele. E pra toda a família também. Aconteceu no meio do programa, aquilo ali que vocês viram. Inclusive agora vai ficar uns dias fora aí pra se resolver com essa questão dele, que ele falou aqui pra vocês. Eu mesmo fiquei fora, voltei agora por causa disso. Então depois vocês voltem lá em terça-feira pra dar os comentários e dar o apoio aí ao Malheiros. Também temos aqui, né, o Felipe, que disse: tá faltando o programa Brenner, Douglas e Matheus. Por favor, faça um especial final de ano. Beleza. E o The Bode Feio disse: finalmente calaram esse tal de Edson do programa. Falava demais esse cara. Ó o cara. Caralho, de graça. Eu tenho que ler os comentários antes de sair lendo. Que arrombado, cara. Vamos lá. Tá bom. Beleza. E o André Jaico disse: brabos, pergunta: qual é a vantagem da privatização de uma empresa? Vamos lá, tem várias vantagens. Porque quando a gente fala de privatização, significa que antes ela era estatal, né? Então só privatiza algo, só vai ao mercado privado, algo que não era privado, que era estatal. Se uma empresa ela é estatal, ela tem a maior parte, ou seja, 51% do capital social, sendo controlado por um ente público, seja o Estado, o município ou a federação. E aí a gente tem exemplo onde que o Estado ele é o pior administrador possível. Por quê? Porque existem 3 formas de você gastar dinheiro. Pensa comigo. Primeiro, gastar o seu dinheiro com você. Ou seja, você vai buscar a melhor qualidade e o melhor preço, né? Quando você vai escolher alguma coisa para você, você busca a melhor qualidade e o melhor preço, porque você paga e é para você. Beleza. Segunda forma de gastar dinheiro: comprar para você algo com dinheiro dos outros. O que você busca? Você busca melhor qualidade, o melhor preço. Nem tanto, o dinheiro não é seu, então foda-se. Só que aí você vê, por exemplo, alguém que é sustentado por alguém que busca a melhor qualidade sem pegar o preço. Já o Estado, ele atua na terceira forma, que é a pior, que é quando você vai gastar o dinheiro dos outros com os outros. E aí você tá nem aí pra qualidade, você tá nem aí pro preço que você paga. Por isso que a gente tem obras superfaturadas e obras com entrega de qualidade duvidosa. Abre aspas para Caju, que cabe espaço para melhoras, né? Então, dessa forma, uma empresa que ela é controlada pelo Estado, que ela tem interferência política, que dentro do quadro societário dos diretores e do board, você tem ali pessoas que são indicadas por fins políticos, você tem uma empresa muito inferior. Por isso que a privatização da empresa significa jogar para o setor mais produtivo, que é o setor privado, no caso, a gente. Vamos lá, Perfeito. Seu comentário, Douglas Ribeiro. Eu queria dar um comentário sobre o que o Edson explicou agora. Autorizado. Esse cara, velho. Um exemplo muito claro disso a gente pode ter o Banco do Brasil, cara. Imagina o seguinte: o governo quer lançar algum programa aí para beneficiar a sociedade, e como o Banco do Brasil é uma empresa estatal, ele pode usar o Banco do Brasil como ferramenta, como lobby político, entre aspas, para ir lá e fazer algum plano aí, qualquer coisa, por exemplo, os próprios Pronaf, Pronamp, etc., pode usar então o Banco do Brasil como ferramenta para usar algum cash para subsidiar as pessoas, algo do tipo. E isso não seria o interesse da empresa, seria o interesse do governo para, na próxima eleição, mostrar que fez um bem pela população e, por isso, eles têm que se reeleger porque eles foram bons e usaram, por exemplo, o Banco do Brasil para isso. Ou até, por exemplo, qualquer outra empresa estatal, a Caixa também. Caixa Econômica. E essas empresas são bem descontadas na bolsa devido a essas possíveis ingerências, né? Porque nem sempre a eficiência vai ser pautada ali como primeiro Então, qual que é lugar. o ponto? O que a gente busca numa empresa? A gente busca que a empresa tenha lucro para que a empresa distribua dividendos e cresça consequentemente. A partir do momento que uma empresa é estatal, às vezes não vai ser essa a maior motivação da empresa, e sim fazer um bem para a sociedade, fazendo com que a empresa tenha conflitos de interesses, não para realmente trazer lucro para o bolso do acionista, mas sim para ajudar a sociedade em algum determinado ponto que for acordado por questão dos políticos. Perfeito. Maravilha. O meu comentário vai ser da Amanda Ramos. Ontem eu fiz uma breve explicação sobre as responsabilidades de uma empresa de auditoria e ela fez uma contribuição muito legal. Ela falou: sou auditora externa e geralmente as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a nossa responsabilidade em relação à identificação de fraude
essa é uma responsabilidade exclusiva da administração e governança corporativa. Então ela agradeceu também a explicação que eu fiz ontem, então eu também agradeço pelo comentário. Realmente isso é verdade. As empresas de auditoria, elas não são pagas para encontrar fraudes. É bem interessante a gente analisar sobre isso. Ela é paga justamente para ver ali como que está sendo o reconhecimento contábil das contas, se o balanço patrimonial está fechado de forma correta, se você tem ali algo que pode sim trazer uma certa incerteza, mas nunca fraude. Fraude é algo criminoso, é algo voltado a compliance e conselho de administração das empresas. Então, às vezes, a própria auditoria é vítima de uma informação que não é fidedigna. Então, toda vez que você vê uma fraude contábil, eu até recomendo você ler as notas explicativas e ver se tem algum conteúdo com ressalvas do auditor, porque se existir ressalvas do auditor, quer dizer que ele teve uma dificuldade para encontrar as informações, ou às vezes a governança da empresa, o conselho de administração não ajudou ele a entender mesmo as operações. Então, só concluindo mesmo esse assunto, as empresas de auditoria não são pagas para encontrar fraude, são pagas para ver a conformidade das contas contábeis e ver se está feito conforme as legislações e também em relação ao CPC, que é o Comitê de Procedimentos Contábeis. Chama na fraude contábil. Temos mais duas aqui, ó. A Camila Marques Bonfim, 5859, disse: gostaria de saber o que vocês recomendam para pequenas e médias empresas para 2025. Como acreditam que estará o mercado? E é hora de investir na empresa ou só segurar a onda para esperar esse período nebuloso passar? O que indicam? Muita dúvida sobre os próximos passos. Camila, primeiro precisa entender qual é o seu nicho, o que você atua, né? Porque cada nicho atua de forma diferente. Mas da sua pergunta aqui, eu vou 2 passos interessantes. Esperar esse período nebuloso passar. E quando que a gente teve um período que não foi nebuloso? Esse é um grande ponto. Né? A gente teve aí quantas moedas, quantas constituições, quantas trocas, impeachments e tudo mais. Na verdade, o Brasil ele sempre é o caos. Ele é o caos instalado, ele é o cisne negro eterno. Então, o que acontece? Não busque, em um posicionamento externo de economia, um resultado para sua empresa, principalmente quando ela é pequena e média empresa. Então, olhar para isso, para contratações, olhar para isso, olhar para o macroeconômico, até a economia como um todo, para você identificar se é o momento de você contratar, investir para isso, não faz sentido. Não é para lá que você tem que olhar. Você tem que olhar internamente para sua empresa, para sua margem, para o seu EBITDA. Ter uma DRE muito clara do quanto que você investiu, do lucro que você teve daquilo, das ações de marketing que geraram lucro. E mais do que isso, a principal coisa que você precisa pegar é investir principalmente em posicionamento em redes sociais nesse sentido para o crescimento da sua empresa. Então força bem isso. Aquela lá. Bom dia. Dá o seu bom dia aí. Não tá pronto o programa ainda, meu Deus? Não. Vocês estão atrasados, agiliza. Tem coisa pra fazer aqui, gravar programa. Hoje em dia a gente virou apresentador, agora a gente trabalha mais. Não, e é engraçado, tem 2 reuniões agendadas, todo mundo esperando. Você gravando programinha. Agora virou isso. É a vida, né? Então é isso. Hoje em dia agora a gente virou apresentador de programa. Não trabalho mais, não faço reunião, não vivo mais de nada. Então vamos lá. E segunda coisa, então, se posicione em redes sociais, cara. Vai posicionar em rede social por quê? Independente do nicho que você atua, independente de onde você está trabalhando, ainda existe um espaço muito grande para você se posicionar, para você fazer a sua empresa alavancar. Então, em marketing, o que você pode fazer? Você pode contratar um outdoor, fazer um monte de coisa, melhorar o seu produto e tudo mais. Só que você ainda consegue muito barato se posicionar numa rede social e ganhar muita coisa. Então, tem espaço para isso. Já o Isaac Fabrício teve um comentário muito legal, que ontem a gente falou sobre a aposentadoria lá dos militares. E aí ele trouxe várias questões aqui, complementando o que a gente falou. Olá, camaradas da UVP. Camaradas me dá um ar de comunista, né? O melhor canal de informações do mercado financeiro e investimentos do mundo. Me permitam fazer uma pequena correção acerca dos benefícios militares. A aposentadoria com um posto acima não existe mais desde 2001, isso é um ponto. 2. O militar que trabalha em guarnições especiais, aquelas de difícil acesso ou em regiões de fronteira, ganham 8 meses de tempo de serviço a cada 2 anos trabalhados, mesmo que com poucos militares tenham trabalhado a vida toda nessas guarnições. Eles existem e se aposentam entre 44 e 50 anos. É uma notícia interessante. E, ponto 3, a morte ficta é para quem comete crime. Essa transgressão grave é o crime propriamente militar e não civil. Para se ter uma ideia, o ex-presidente Bolsonaro, que supostamente tentou explodir um quartel, teve como punição aposentadoria integral e compulsória. Imagina o morto ficto, entendeu? Então é isso. Basicamente tem mais algumas coisinhas aqui, mas ele complementou. Quem quiser volta no comentário lá que tem um monte de complemento sobre a notícia. Provavelmente ele entende muito do assunto aqui. Obrigado pela complementação aí. Sim. Chama de camarada militar.
No filme O Rambo mesmo, tem muita gente que é camarada. Bora acelerar, eu tenho reunião pra fazer, vamos lá. Então, ó, notícias não tão irrelevantes, temos a chinesa Pony All AI, levanta 260 milhões em IPO na Nasdaq. E IPO, porra, lá fora é IPO toda hora, aqui dentro ninguém vai fazer Aqui dentro é fechamento de empresa, é o contrário. Isso é um sinônimo também de elevação do mercado, porque só vai pro IPO a pessoa só vai vender a empresa realmente com o mercado mais voltado ali a compras também, o mercado mais estimulado também a fazer essas negociações. Então, se a gente for pegar aqui, a empresa foi avaliada em 4,5 bilhões de dólares e ela também tem um apoio bem interessante também da Toyota Motors. Então, é uma empresa que tem voltada ali para a tecnologia, o mercado tem feito investimentos maiores em carros autônomos e também vinculados ali à inteligência artificial, mas ela também tem um apoio de uma montadora bem tradicional do mercado, então isso foi de alguma forma ali um IPO bem sucedido e também trouxe maior investimentos ali para esse setor. Maravilha! E agora vamos pro recado final. Antes do recado final, se vocês quiserem saber mais sobre resultado da luta Jake Paul versus Mike Tyson, coisas que eu não vi na internet, eu não tô vendendo meu peixe, mas o Guilherme aqui, que apresenta aqui com a gente, que vocês conhecem, infelizmente conhecem ou felizmente conhecem, fez um vídeo bem legal aqui na UVP Capital. Então, pô, tá saindo vídeo infinito aqui, não sei o que... Lucas, vocês estão brabo, hein? Estão saindo vídeo todo dia aqui nesse canal. Estão até trabalhando, né, cara? Eu passo aqui, então tudo no computador aqui, não trabalha, pô. E agora eu tô vendo, tá saindo vídeo. Muito bom, muito bom. Então é isso. Então procurem lá, a UVP Capital tá saindo vários vídeos diferentes, teve até um do Jake Paul que eu assisti ontem que eu achei interessante, olha que interessante. Então continuamos agora com o recado final no final do programa. Quem quer o recado final? Quem quer? Deixar a recomendação de uma música. Manda a música. Mercedita aí, quem gosta de música folclórica aí, pode olhar. Folclórica? Em homenagem, música folclórica argentina em homenagem ao Javier Milei, quem fazendo um ótimo trabalho lá na economia. O Cid vai chorar um momento dos irmãos. E abraço pro Cid também. Abraço pra ele. Financiador aí da... Pô, que ruim. Fala uma música brasileira aí pra gente. A música brasileira... Ela vai subir, ela vai descer. Aquela que tu falou ontem do Zezé de Camargo, pra mim, aquela é boa. Flores em Vida. Aí, ó. Chama. E fica aí a mensagem. Domingo. MCK. Marcelo D2. Vamos buscar de fundamento. Vamos ver Zezé de Camargo, né? Mato Grosso e Matias.